Quer saber? Eu preferi nem argumentar. Sabe, até porque não ia adiantar discutir, até porque não queria ficar me humilhando. Sabe, tem coisa que você vê que não vai sair, né? Que não vai se realizar. E olha, eu pensei que fosse levar numa boa, só que estava enganado. Porque aconteceu uma coisa que depois eu não esperava. Eu não esperava. E aconteceu. Eu me senti tão... Depois da vinheta, a história completa de Giovanni e Patrícia. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Logo que venceu a minha carteira de motorista, fiz os procedimentos para renová-la. Só que, infelizmente, no dia do exame, o médico acabou me barrando. Deu uma patinada no teste da visão. Para dizer bem a verdade, eu já imaginava que teria uma certa dificuldade para fazer esse exame. Fazia tempo já que eu vinha sentindo que a minha visão já não era mais como antes. Mas tinha esperança de que desse tudo certo no dia, pois não deu. Devia até ter procurado já um oftalmologista, mas por conta da correria do dia a dia, fui protelando e no fim não deu outra. Fui reprovado no exame para renovar a habilitação. Para poder marcar um novo exame, eu teria de providenciar os óculos. E aí foi o que eu fiz, né? Marquei uma consulta, peguei a receita e, por indicação, fui a uma ótica que ficava ali mesmo no bairro. Uma moça me atendeu, por sinal, moça bonita, educada, simpática. Mas notei que, enquanto me atendia, ela de vez em quando me dava assim uma olhada, assim, com uma certa curiosidade. Enfim, ela foi me mostrando as armações, explicou como que funcionava o esquema ali das lentes, tinha vários modelos. Enquanto eu olhava tudo assim com calma, de repente ela falou: desculpa a minha curiosidade, mas você por acaso não é irmão da Cláudia? Sou. Mas por quê? Não vai me dizer que você conhece ela? Ela sorriu quando eu perguntei se ela conhecia minha irmã. Pelo jeito você não está lembrando de mim, né? Eu era muito amiga da Cláudia, não faz tanto tempo assim. Aliás, morava na mesma rua que vocês, só que um pouco mais adiante. Quando te vi entrando, mas eu tive a nítida certeza que era você. Eu então olhei para o rosto dela assim com mais atenção. Mas quer saber? Sinceramente, não consegui me lembrar. Os traços dela talvez me parecessem meio... Sabe, mas realmente não lembrei. Ela então falou que naquela época eu era meio gordinha. Talvez por isso você não esteja lembrando de mim, mas eu lembro muito bem de você. Ela então me contou que tinha se mudado lá da nossa rua fazia tempo. Era bem nova ainda. Que tinha ido morar com a família num bairro ali perto, não muito longe. Aí quis saber como estava minha irmã. Falei que ela estava casada, já tinha uma filha, mas que continuava morando ali mesmo no bairro. Ela mandou um abraço para a Cláudia, né, através de mim. E sabe, naquela época, a minha irmã tinha tantas amigas, todas frequentavam ali a nossa casa, que é difícil, sabe, você ficar com a lembrança de todas. De modo que ela não me parecia estranha, assim, por completo, mas não consegui lembrar dela, assim, com 100% de certeza. Tanto que se ela não tivesse falado nela, eu nem me tocaria. Enfim, acabei escolhendo a armação, uma lente, e ela então me falou que dali a alguns dias estaria pronto. Deixei meu número e ela ficou de me ligar para avisar quando os óculos ficariam prontos. E ficou nisso. Dali 5 dias, ela me ligou. E eu então voltei à ótica para pegar o par de óculos que eu tinha encomendado, até porque precisava do bendito para fazer a prova e tirar minha carteira. Renovar, na verdade. Conversei mais um pouco com a Patrícia, depois tomei meu rumo. Até que, para minha surpresa, dali mais alguns dias, ela me mandou uma mensagem. E aí, Giovanni, tudo bom?
Já se acostumou com os óculos? Respondi que estava me acostumando, né? Aí ela perguntou se eu tinha o número da Cláudia para passar para ela, porque ela queria botar o assunto em dia. E eu passei. E antes de se despedir, ela ainda escreveu: aliás, Giovanni, esqueci de perguntar, e você? Você casou? Tá namorando? Falei que estava mais solteiro do que nunca. E aí aproveitei e devolvi a pergunta, né? Ela falou que também estava sozinha. Aproveitei e mandei a dica, né? Ué, quem sabe então um dia a gente combine fazer alguma coisa? Ela imediatamente respondeu: por mim tudo bem. É só você mandar mensagem. Para encurtar o assunto, até para não deixar esfriar, eu já a convidei para sair já naquele final de semana. E ela aceitou. Fomos a um barzinho e desde o começo deu para sentir que podia, não sabia dizer se com toda certeza, mas podia rolar alguma coisa. Tanto que, depois de um tempo, fui lá e acabou rolando o nosso primeiro beijo. Ela não era só bonita e simpática. Era também uma pessoa assim, muito, como que eu vou dizer, delicada. Tivemos o nosso primeiro encontro no sábado, mas voltamos a nos ver também no domingo. Passamos a tarde toda juntos. Fomos ao cinema e depois ficamos ali curtindo. Até que no fim da noite eu a deixei em casa. Olha, foi um final de semana maravilhoso, perfeito. Só faltou mesmo a nossa primeira vez. Mas eu achei melhor não ir com tanta sede ao pote, porque não queria forçar a situação, né? Até porque a gente sabe que toda mulher tem o tempo certo dela. Mas, para minha felicidade, ela disse que também tinha adorado o nosso passeio, a nossa estada juntos e que esperava me ver de novo. E, naturalmente, isso aconteceu. Passamos aquela semana toda ali trocando mensagens, até que no sábado combinamos de nos vermos de novo. E dessa vez fomos até o fim. Olha, fizemos amor de um jeito assim, tão ardente, que parecia até que a gente se conhecia de muito tempo. Porque numa primeira vez, pelo menos na maior parte dos casos, não costuma haver assim uma sintonia absoluta. Até porque isso depende de conhecer a pessoa, né? Só que com a gente aconteceu o contrário. Foi como se fosse a nossa 100ª vez e não a primeira. E depois desse dia, as coisas foram ficando mais sérias. Tanto que a gente acabou se envolvendo para valer. E ela era tão doce que foi me conquistando pouco a pouco. Ainda não tínhamos conversado sobre namoro. Estávamos, na verdade, só nos conhecendo. Mas, para mim, esse era um passo já quase certo que a gente ia dar e não ia demorar muito. Lembro que tempos depois, combinamos um almoço. E aí, a gente conversou muito. Só que eu fui apanhá-la na ótica. Sabe, além de termos já conversado durante mais de 15 minutos ali por mensagem, eu fui então apanhá-la na ótica. Em vez de ficar esperando ali no carro, eu estacionei o carro e entrei no trabalho dela. Além da Patrícia, tinha outra menina ali que trabalhava junto, só que nesse dia ela não estava. Dessa vez quem estava ali atrás do balcão era um cara, um homem. E assim que entrei e fui cumprimentar a Patrícia, eu notei que ele me olhou assim meio, sei lá, de cara feia. Fiquei até me perguntando, né? Comentando comigo mesmo em pensamento, deve ser o dono da ótica. Cumprimentei a Patrícia, assim, normal. Nem trocamos beijo, nem nada. Só sorri. Perguntei se ela não ia sair pro almoço. E antes de responder,
notei que ela deu uma olhadinha assim pro cara. E o cara também olhou para ela. E inclusive perguntou: você já vai sair pro almoço, Patrícia? Melhor esperar a Márcia voltar, né? Sabe, ele falou assim como se fosse o chefe mesmo. Falou assim de um modo meio, sei lá, até meio mal educado. Ela fez uma carinha sem graça, assim, concordou com um movimento de cabeça, depois olhou para mim e perguntou: tem como você esperar um pouco? Claro que sim. Sentei ali numa cadeira e fiquei conversando com ela. Mas foi então que, pro meu espanto, olha a cena. Só tava eu, aquele sujeito atrás do balcão e um rapaz que tinha acabado de entrar. Só que pelas tantas, o sujeito, o dono, na minha cabeça era o dono, voltou a olhar para ela com a cara assim, mais feia ainda. Sem muito bate-papo, viu, Patrícia? Você não viu que tem um cliente ali esperando? Pensei comigo mesmo: nossa, que cara mais estúpido. Precisa falar com a menina desse jeito? Devia ser o chefe dela mesmo, né? Só que convenhamos, não era para tanto. Enfim, ela fez uma careta, pediu licença e foi atender o rapaz que tinha acabado de entrar. Bom, a partir desse momento, eu achei melhor esperar lá fora. E o detalhe é que quando ia saindo, eu notei que o cara ficou me olhando assim de um jeito muito esquisito. Sei lá, senti até um certo despeito da parte dele. Fiquei durante um tempo ali parado, na porta da ótica. De vez em quando dava uma caminhadinha pra lá, pra cá, dava uma olhada pra dentro da loja. E sempre que eu passava, o cara tava me olhando. Sabe, parecia que tava me examinando. Podia até não ter nada a ver, mas ele não estava satisfeito com a minha presença. Depois, quando saímos para almoçar, eu fui obrigado a comentar com ela, né? Sobre o cara. Perguntei quem era o sujeito e ela confirmou a minha suspeita. Era o chefe, o dono da ótica. E eu até acrescentei: nossa, parece que estava com ciúme de você. Ela quase engasgou nessa hora. Quem? O Arnaldo com ciúme? Capaz, nada a ver. Eu senti que ela estava esquisita nesse dia, nervosa. Às vezes pareceu até com um pensamento meio longe. Aliás, depois desse dia, quando marcamos de novo para almoçar, ela chegou a me pedir: escuta, será que dava para você me esperar no carro? Só pro Arnaldo não ficar pegando no meu pé, tá? Claro, dá para esperar no carro, sem problema nenhum, só que sei lá, viu? Bom, deixa pra lá. Até quando eu ia buscá-la no final do expediente. Naturalmente que não era sempre que eu ia, mas de vez em quando eu ia. Ela sempre preferia que eu ficasse esperando no carro. Eu sempre dava uma cutucada, viu? Comentava que pra mim, aquele cara tava com ciúme dela. Falava até porque tava engasgado na minha garganta. O cara tem um jeito de te tratar como se fosse não o teu patrão, mas o teu dono. Aliás, ele olha pra mim tão esquisito também. Não gosta de mim. Já deu pra perceber. Até que um dia, pra minha surpresa, ela me fez aquela revelação. Tá certo, Giovanni. Não vou mentir pra você. A gente, eu e o Arnaldo, a gente já teve um rolo. O quê? Rolo? Como assim? A gente saiu umas vezes. Ele não gostou de saber que, enfim, a gente tá junto, eu e você. Escuta, você tá falando sério? Mas eu tinha razão, então. Tá vendo? Mas eu não me engano com a cara de um sujeito. Ele tem ciúme de você. E você negando, hein? Você negando. Claro que ele tem ciúme. Nasci ontem, por acaso?
Mas me diga uma coisa, que agora vocês têm alguma coisa ainda? Claro que não. Só que ela começou, mas não terminou a frase. Ficou no só que, depois desviou os olhos e nessa hora senti até um frio na minha barriga. Sabe aquele pressentimento? Perguntei. Só que o que, Patrícia? Não, deixa pra lá, não é nada. Que tinha alguma coisa incomodando essa mulher, tinha. E com toda certeza, só podia ter relação com aquele cara. O tal do Arnaldo, cara de bobalhão. Só tinha. Sabe, o cara me olhava de um jeito. Ele não olhava, ele me encarava. Como se estivesse me desafiando. Tava uma vontade de falar. Tá me olhando por quê, o cara? Te devo alguma coisa? O fato é que me senti muito inseguro depois disso. Ela confessou que já tinha tido sei lá o quê. Falou rolo. Imagina, o chefe. Fiquei até com medo que ela se afastasse de mim. Tudo por causa do cara. Sim, medo de perder o emprego, né? Tem cara que faz até chantagem. De qualquer maneira, ele agia como se estivesse despeitado. Só porque ela conversava comigo, aquilo não era normal. Eu até perguntei se ele andava dando em cima dela de novo, já que ela tinha dito que tinham acabado lá o tal do rolo, chamando ela para sair, mas ela desconversou. Falou que não, mas logo desconversou. E depois disso, com o passar dos dias, sei lá, talvez fosse, mas ela começou a me tratar diferente, meio calada, meio distante. E eu tentava não pensar em bobagem, até porque estava envolvido com ela muito mais do que podia imaginar. Até que no sábado seguinte, assim que a gente se encontrou, senti que ela estava mais calada ainda. E aí eu gelei quando ela falou que a gente precisava ter uma conversa. Só pelo jeito dessa mulher, eu já imaginei o que podia ser. Até que entre uma coisa e outra, ela falou: Giovanni, desculpa, tá, mas eu andei pensando e a gente não vai poder mais se ver. Não vai poder mais? Ué, por quê? O que houve? Não vi nada. Foi uma decisão que eu tomei. Decisão que você tomou tem a ver com aquele palhaço do teu chefe, não tem? Claro que não. Que claro que não, menina. Puxa vida. Será que você não tem nem a consideração de confessar que o cara tá te pressionando para você me largar? Tem algo a ver com ele, mas olha, eu corto esse dedo aqui se não tiver. Por que você não fala as claras comigo? Ela só reforçou que não tinha nada a ver. Mas o gesto dela não teve o menor valor. Porque, repito, eu não nasci ontem, né? Não sou um menino sem experiência, um trouxa. Eu sinto que, aliás, senti desde o começo, tinha alguma coisa no ar. Estávamos só no comecinho do nosso relacionamento. Embora eu estivesse gostando dela, pra valer, achei melhor nem argumentar. Até porque, se o cara tava, sabe, querendo que ela me largasse, tá fazendo pressão pra ela me largar, e ela no final me largou, eu que não ia pedir para ela voltar atrás, mudar de ideia, sabe? Até porque se largou é porque não gostava tanto de mim, né? Se não gostava, que eu vou ficar me humilhando e correndo atrás de uma mulher que primeiro trabalha num lugar cujo dono do estabelecimento era rolo dela, como ela mesma me falou. E depois com um cara que estava natural, com toda certeza, pressionando ela a me largar, e tinha a convencido, tanto que ela realmente me largou.
E repito, se cedeu a esse tipo de pressão, é porque não tinha tanta consideração e muito menos sentimento por mim. Concordei com ela. Tá certo. Então a gente se afastou. Eu juro que pensei que fosse levar numa boa, até porque, pela experiência que eu já tenho, que é bem razoável, né? Também não sou nenhum menino para ficar choramingando atrás de mulher. E nem para ficar curtindo dor de cotovelo. Falei para mim mesmo, quer saber? Não quer, né? Pensei que estivesse gostando de mim, até porque eu estava gostando dela, e bastante. Mas se não tá querendo, o que eu vou fazer? Vamos fazer assim. Você vai para lá, eu vou para cá. Fica com teu cara de bobalhão aí, entendeu? Que eu vou procurar minha turma. Me humilhar pra mulher? Capaz. O problema é que eu pensei que ia levar na boa, mas não tô conseguindo levar na boa. Tava enganado. Na verdade, não imaginava que fosse sentir tanta falta dessa criatura. Mesmo quando a gente não se via, a gente conversava todos os dias. Ela mandava mensagens o tempo todo. Eu tinha me acostumado com isso. Era tão gostoso. Senti muito a sua falta depois que ela terminou. Até mesmo de quando ela me mandava um simples bom dia. Tanto que depois de pensar muito, fiz a besteira. Eu tinha jurado para mim mesmo que não ia recuar. Pois fiz a besteira de procurá-la de novo, para ver como eu estava sentindo a falta dessa mulher. Mandei mensagem, mas ela não quis nem se encontrar comigo, para a gente poder conversar. Simplesmente falou que já tinha tomado a decisão dela, que era melhor a gente esquecer tudo. Fazer o quê, né? Eu estava gostando dele bastante, viu? Mas infelizmente não se pode obrigar ninguém a gostar da gente, a retribuir, né? O que a gente está sentindo. Sempre que eu passava na rua em frente àquela ótica, diminuía a velocidade só para ver um pouco. Enfim, de todo modo, com o tempo, fui caindo em mim. Me dando conta, né? De que a melhor coisa a fazer era me retirar de cena. Se ela não queria. E assim o tempo foi passando. Até que 6 meses depois, não mais do que isso, um domingo, passei num posto de gasolina para abastecer, até porque queria dar uma volta no parque. E como ia pagar no cartão, desci do carro para ir até a lojinha, enquanto o frentista abastecia. E adivinha com quem acabei topando lá dentro? Justamente ela, a Patrícia. Olha, parecia ter um castigo. Quase tive um troço quando a vi ali na minha frente. Toda linda, toda charmosa. Bom, você pelo menos deu bom dia para ela, cumprimentou? Não dei bom dia. Não falei nenhuma palavra, até porque ela não estava sozinha. Não vou nem dizer quem estava com ela, até porque, para meio entendedor, pelo jeito além de chefe, ele também tinha virado namorado oficial dela. Ou será que estavam, sei lá, fazendo um flashback do rolo, que foi a expressão que ela usou na primeira vez, que eles haviam tido no passado? Quando a vi, quando ela olhou para mim, sua expressão se transformou. Até porque o cara estava bem ali do lado dela. E ele também me reconheceu quando me viu entrando pela porta. E como se estivesse querendo, sei lá, me espizinhar, mostrar que tinha vencido a parada, ele enganchou o braço no pescoço dela. E como se fosse pouco, ainda deu assim um beijinho na boca daquela que, num passado não muito distante, eu considerava a minha amada. Só para não haver dúvida, imagine minha cara quando eu vi aquilo. Só os cumprimentei com um movimento de cabeça ali e fiquei esperando a minha vez de ser atendido no caixa. Se pudesse, se não tivesse que pagar pela gasolina, teria saído dali, mas na mesma hora. Lá atrás, quando ela terminou comigo, eu suspeitava já que pudesse ter sido por causa daquele infeliz. Na verdade, tinha certeza, né? Apesar de ela não ter confirmado. Mas se precisasse de prova, ali estava a comprovação, os dois juntos.
E de devia estar desde aquela época. E quer saber? Não estou recriminando o comportamento dela. Cada um sabe o que é melhor para si, né? Se ela preferiu me largar para ficar com ele, já fazia alguns meses que a gente não se via. De certo modo, eu já tinha até meio que tirado a história da cabeça. Mas depois que vi os dois juntos, voltou aquela dor. Sabe? Voltou aquele gelo na boca do estômago. Voltou aquele ressentimento, aquela mágoa. Voltou a saudade. E voltou a falta que ela me faz. Sei lá. Depois de tudo, parece que alguma coisa muito ruim aconteceu dentro de mim. Eu sinto isso. Algo saiu do lugar. Não sei nem explicar o que é isso. Talvez o coração esteja sangrando ainda. Para se ter uma ideia, a Patrícia até saiu dali da loja naquele dia. Ficou tão sem jeito quando me viu. Ali esperando a minha vez para pagar a gasolina que preferiu sair. Deve ter voltado lá pro carro, né? No pátio do posto. Enquanto o tal do Arnaldo, o cara de bobalhão, só tem a cara de bobalhão, viu? Porque o papel de bobalhão, esse coube a mim. Ele tem a cara e eu fiz o papel. Se pudesse, repito, teria saído correndo dali. Tudo para não enfrentar aquele constrangimento. Eu vi que ela também se sentiu mal. Perdeu até a cor. Depois voltou lá pro carro. Revê-la, principalmente ao lado daquele cara, me fez muito mal. Eu nem devia estar sofrendo tanto assim, né? Porque nosso namoro durou tão pouco. Aliás, nem sei se dá para chamar aquilo de namoro, já que nunca chegamos nem a conversar sobre isso. Foi um relacionamento breve, mas que deixou marcas aqui em mim. Se bem que na cabeça dela, quem sabe não tenha nem sido um namoro, nem um relacionamento breve, mas para usar uma expressão que parece fazer parte do vocabulário dela, foi na verdade um rolo. E eu pensei que já tivesse até superado. Mas bastou vê-la naquele dia, principalmente do lado daquele cara, para tudo voltar novamente, para me tirar a paz, acabar comigo. Simplesmente virar meu mundo de pernas para o ar.